Olá, alunos! Hoje nós vamos trabalhar o tema atmosfera terrestre, tá? Todas as informações precisam estar presentes no seu caderno. Esse primeiro slide aqui, essa primeira imagem mostra o quê? Que a atmosfera ela tem 5 camadas. Quais são essas 5 camadas? Eu tenho a troposfera, que é onde ocorre a dinâmica climática. Eu tenho a temperatura alterada em função da altitude, a precipitação, que é a chuva, né? Massas de ar e entre outros. Na verdade, a gente vai trabalhar muito a troposfera nessa aula, ok? Eu tenho a estratosfera, que eu tenho a presença da camada de ozônio, né? Qual é a função da camada de ozônio? Protege a superfície do nosso planeta contra a ação dos raios ultravioletas do Sol. Eu também tenho a mesosfera, que eu tenho temperaturas abaixo de 100 graus Celsius negativos, ou seja, muito frio. Eu tenho também a termosfera, que caracteriza aí pela elevação da temperatura. E, por último, a exosfera, que é a temperatura ela continua em elevação e inicia aí a transição ao espaço exterior da Terra, tá bom? Antes de mais nada, eu preciso definir e quero que vocês entendam a diferença entre tempo e clima. Conhecer as condições meteorológicas sempre foi uma necessidade em todas as épocas históricas, em todas as sociedades. Hoje, a internet, a televisão divulgam constantemente artigos que se referem, por exemplo, à ocorrência de chuvas, né? Fortes ventos, queda de temperatura, aumento de temperatura e prevêem períodos chuvosos ou de seca. Percebendo no nosso cotidiano que as condições atmosféricas elas mudam toda hora e são muito dinâmicas. Às vezes, saímos de casa sob um céu sem nuvens e com a temperatura bastante elevada. Poucas horas depois, o que acontece? Voltamos para casa debaixo de chuva. E para entendermos o comportamento das condições atmosféricas, é fundamental entendermos a diferença entre tempo e clima, tá? Por isso que eu quero que vocês anotem o que tem nesse vídeo, nesse momento. Muitas pessoas confundem tempo meteorológico com clima, que são conceitos bem diferentes um do outro, tá? Tempo meteorológico é o conjunto de fenômenos atmosféricos registrados em determinado momento, tá? Por exemplo, hoje é dia 13, né? Hoje é dia 13/7. Nesse momento, o tempo está ensolarado, tá? Eu nunca vou dizer assim, hoje o clima está ensolarado. Não. Hoje o tempo está nublado. Hoje o tempo está ensolarado ou nublado, tá bom? Já o clima é um conjunto de condições meteorológicas de quê? De dados sobre temperatura, pressão, vento, umidade de ar e chuvas. E registrada por um período de mais de 30 anos de dados, tá? Os cientistas, eles recomendam 30 anos de observação para dizer que tal região tem clima árido, tá bom? Agora vamos entender aí. Eu até fiz um slide aqui. Eu quero que vocês anotem isso aí no caderno, tá bom? Desse jeitinho. Lógico que não precisa copiar o desenho embaixo, aqui essa imagem, tá? Eu quero que vocês anotem as observações aqui. Tempo. Trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento, em um instante. Clima. Comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. Foi o que eu disse antes, no slide anterior. Vamos falar aí de meteorologia, né? Então, trata do estudo do tempo
e resulta na elaboração de artigos que relatam as condições atmosféricas em determinado local do Brasil ou do mundo, tá? Esses artigos, né, esses boletins, eles costumam ser divulgados na rádio, na televisão, em jornais e na internet, ok? Esses dados meteorológicos descrevem o tempo no momento em que esse relatório é elaborado. É útil, pois contém uma previsão do tempo, as condições dos ventos, das temperaturas, tá? Para as próximas horas, dias ou semanas, tá bom? Como sempre há mudanças nas condições do tempo, do vento, da temperatura e da umidade do ar, a previsão precisa ser constantemente atualizada, tá ok? Portanto, as previsões do tempo têm curta duração e não são absolutamente precisas, tá? O trabalho do meteorologista, do profissional, permite conhecer as condições do tempo em determinado lugar, possibilitando, como posso dizer, possibilitando o planejamento e o controle de situações específicas, como o trânsito de uma cidade grande em um dia de chuva, tá bom? Eu costumo entrar no site do CPTEC, do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele me dá uma noção mais específica. Se você quer algo mais específico, mais preciso, vamos lá, né? Você entra nesse site. Então, ele te dá alguns dados bem específicos. Por exemplo, eu, quando gosto de fazer trilhas longas, né, de 3 dias, eu costumo entrar nesse site aqui, eles me dão esse tipo de gráfico aqui. E o primeiro aqui é de precipitação, de chuva, em milímetros. Ele está dizendo aqui que dia 13 de julho e 14 não vai chover, tá vendo? Tá tudo limpinho. Quando chega aqui no dia 15, olha o que ele diz aqui, ó. Tem colunas de água, né? Então quer dizer que a partir do dia 15 vai chover, até antes, dia 14, ó, é terça-noite já começa a chover, tá querendo dizer aqui. Aí embaixo ele me dá o gráfico aqui de temperatura. Ele vai estar dizendo o quê? Que vai ter uma elevação, uma queda de temperatura e assim em diante, tá bom? É um site que eu gosto e recomendo, tá? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre climograma. Esse gráfico, esse desenho que você está vendo é um climograma. Se o tempo meteorológico é o conjunto de características que a atmosfera apresenta em um dado momento, e clima é uma sucessão de estados de tempo que predominam em uma região, determinamos um tipo climático quando entendemos as situações atmosféricas que se repetem a cada ano. Por exemplo, determinada região tem inverno chuvoso, outra tem inverno seco e assim por diante, tá bom? E para compreender essas variações climáticas que ocorrem em uma região, utilizamos isso aqui, o climograma, que é uma forma de apresentação do clima que permite a comparação entre duas ou mais regiões. Quer ver? Aqui. Eu tenho 2 climogramas, um do Rio de Janeiro, eu tenho de temperatura e precipitação, e também tenho de João Pessoa, temperatura e precipitação. O que está acontecendo aqui? Vamos focar aqui no Rio de Janeiro? Eu tenho de dados de chuva de janeiro a dezembro. E o que ele está querendo dizer aqui? Que janeiro qual é a estação do ano? Verão. Olha para dezembro. Muita chuva, né? Então ele está querendo dizer que na estação do verão chove muito, até do outono também. Aí existe uma queda de dado de chuva no inverno, olha lá, julho, agosto, tá vendo? Começa em junho, ó.
Olha para abril também. Tá vendo que tá tendo uma queda? Agora vamos olhar para João Pessoa. Eu tenho aí muita chuva nos meses de março, abril, tá? Junho, julho. Olha o mês aqui, ó, de maio, como chove. Olha a variação de temperatura, entendeu? Observe o climograma. As barras azuis correspondem à quantidade de chuva que caiu, em média, a cada mês, tá? Já a linha vermelha corresponde à temperatura média que a cidade registrou ao longo do ano, tá bom? Ficou claro isso? Beleza. Eu tenho aqui o pluviômetro, que é um instrumento que mede a quantidade de chuva em milímetros, tá? A quantidade de chuva que cai dentro desse instrumento é medida em milímetros. O diâmetro do funil foi calculado com muito cuidado para que cada milímetro de chuva captada pelo instrumento corresponde a 1 litro de água de chuva por metro quadrado, tá? Esse equipamento, ele ajuda a avaliar o tempo meteorológico e, com isso, a planejar atividades importantes para a sociedade, como a agricultura, tá bom? Anota essa observação que ela é importante. Vocês vão precisar dela. Quais são os setores que precisam e necessitam de dados meteorológicos, que é a agricultura e o turismo? Esses dois setores, eles estão de mão dadas com os dados meteorológicos, tá bom? Vamos lá. Eu também tenho um uso de tecnologia para previsão do tempo muito forte. Eu tenho aí dados de satélites, eu tenho aí imagens de satélites que podem auxiliar, né, para uma previsão de tempo mais precisa, ok? Então, como eu disse antes, foi muito rápido, tá? Eu não quero que o vídeo seja longo. Separei uma frase para vocês que é: estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas, tá bom? Então, cada esforço que vocês tiverem em assistir às aulas e depois fazer os exercícios, isso vai te fortalecer cada vez mais, pessoal. Então, boa semana e bons estudos.